Fala aí galera, eu soltei e sim, eles conseguiram mesmo. E muito bem meus amigos, eu tô aqui pra poder falar um pouquinho sobre o pós-Banlist. A Banlist aconteceu, se você não viu sobre, dá uma olhada aqui, é óbvio que nesse ponto você já viu todos os vídeos possíveis sobre Banlist por aí, inclusive como os decks ficam, né, teoricamente, você já deve ter visto de Splite por aí, Evil Twin, eu sei. Mas enfim, hoje eu quero falar um pouquinho sobre esse pós-Banlist. É mais um pensamento por cima, tá? Não é necessariamente um vídeo de como fica o formato, porque isso eu vou fazer posteriormente. Não deu pra eu fazer a live como eu disse que eu ia fazer naquele dia, né? E nesse momento, inclusive, tá tudo fodido aqui pra eu, porque eu tô usando a minha máquina pra fazer uma parada do trabalho. Então tá consumindo muito recurso. Se eu fizer live é capaz do meu computador chorar e morrer. Enfim. Eu quero falar um pouquinho sobre o formato. É engraçado porque eles conseguiram. Geralmente a Banlist ela é feita pra você tentar corrigir algumas questões do jogo. E corrigir, eu digo, pelo ponto de vista da Konami, né? Então, às vezes, essa correção, ela vem via saúde de jogo, de fato. Algo não está bom, você vai fazer a Banlist e vai dar certo. Inclusive, tem um vídeo que eu fiz há muito tempo atrás, que você pode ouvir aqui em cima, ó, no meu canal, que hoje é de Master Duel, mas era o meu canal principal antigamente. Qual é o sentido da Banlist, o real objetivo da Banlist. Dá uma olhada, porque eu acho que é um vídeo bem interessante, que eu fiz há muito tempo atrás. Mas aí essa Banlist é engraçada, porque ela serve até pra um comparativo da época do Master Duel, por exemplo. Que eu tinha falado lá que o fato deles lançarem as coleções novas, algumas delas, sem fazerem alguma coisa prévia com relação à Banlist, era um erro. E aí automaticamente vinha corneta de todos os lados, né? Questionando de, cara, não fazem nada no jogo, tá ruim. Eles estão fazendo alguma coisa no jogo, não estão novidades, tá ruim também? Bom, como que o lançamento de uma coleção pode ser ruim? Eu respondi lá naquele vídeo, você pode ver aqui, mostrando exemplos práticos. Então, fazer alguma coisa nem sempre é bom. Se, dependendo do que você fizer, pode piorar de como tá agora. E a Banlist foi exatamente isso, piorou. Era melhor que não tivesse lançado Banlist, porque lançou e piorou. Por quê? Por causa de como está o formato e dos hits que foram feitos nela, tá? Então vamos debater um pouquinho para eu poder tentar exemplificar para você o que eu quero dizer, porque às vezes é um pouco difícil transparecer o que tá aqui pra sua cabeça, né? O assunto é esse, meus amigos, partiu, então vamos lá. Antes de você prosseguir com o vídeo, um recadinho rápido aqui, né? Nossos amigos e parceiro TCG Network. Acesse aí tcgnetwork.com.br, compre suas cartas, monte seu deck. E daqui a pouco tá chegando a Megatinha aqui no BR pra você poder comprar e usar esse cupomzinho aqui, ó, TS22, pra ganhar 5% de desconto em todas as suas compras, tá? Então acesse aí tcgnetwork.com.br. Infelizmente, você vai levar algumas facadinhas aqui e ali, tá? Com certeza. Então, Nadir saiu da lista, DPE teve Fusion Dash em volta. Algumas coisas já mudaram absurdamente de preço. Pelo Book of Judgment, mas com 5% de desconto eu espero que mitigue um pouquinho disso pra você, tá bom? Coraçãozinho pra você, e é isso. Acesse tcgnetwork.com.br, compre suas cartas, monte seu deck, lembre-se que a diversão nos conecta. Agora a gente vai de fato pro assunto real do vídeo, let's fucking go. Eu tirei o bagulho errado, né? Então sai isso e volta isso. Beleza, clã. Então aqui do meu lado eu vou colocar as cartas, né? Então eu vou tentar transparecer aqui alguns pensamentos pra vocês. Então por que essa Banlist piora o formato? Você já deve ter ouvido muita gente falando sobre isso. Mas o ponto é que o Splite, ele é um deck que eu particularmente acho um deck bem ok, tá? Você consegue ganhar do Splite, tanto que no meu canal lá você vê o Splite sendo espancado. Ele não vinha ganhando de fato os Premier Events. Então, como você pode ver, como eu fiz no meu vídeo aqui em cima, né, que você pode ver ali em cima, é o pior Tier 0 da história. Porque de fato ele não é Tier 0, ele foi no ACG, no TCG, longe disso. E aí ele era quem fazia sombra no Tiara, porque precisa de alguém pra fazer sombra no Tiara. Por mais que alguns outros decks estivessem ganhando e o Tiara não tivesse ganho tanto quanto o uso que ele tem no formato, ele é o deck que, cara, a gente vai tentar combater. E ele é pior do que o Splite no sentido de que as decisões fogem muito mais das tuas mãos e você tem que apostar muito no sentido de acertar as cartas. Eu sei que o deck meio que é feito pra isso, mas convenhamos, um deck de milar cartas que você depende da milada pra fazer alguma coisa é zoado. É zoado. Você foge do teu controle algumas coisas, algumas decisões. Por isso, em termos de saúde do jogo, é muito pior que o Tiara esteja em jogo do que o Splite. E como o Tiara, no TCG, ele já tá bem forte, a galera já conseguiu fazer o formato em volta do Tiara Laments, o Splite é necessário, porque ele ajuda a equilibrar a balança. Ele é o deck que tem a capacidade de usar um monte de hand traps, e você consegue combater o Tiara, tem que ter um combatente pra ele.
tá? Então o formato meio que girava em volta desses dois decks. Sem essa carta aqui, a mesa do... porque ele foi banido, a mesa do Splight começa a ficar bem mais fraca. Você provavelmente vai tentar corrigir de alguma forma meio idiota pra tentar parecer que o deck agora é a mesma coisa que era antes, usando o Evil Twin pra fazer 2 Aqua e fazer um sapo, mas é infinitamente pior. Infinitamente pior, porque a tua endboard é bem mais frágil do que era antes. Então você vai ter que tirar o Swap Frogs, você vai ter que botar uma outra engine pra te ajudar a ter uma mesa. Você vai ter o quê? O Dijin no lugar de ter o Swap, que é uma negação de efeito, que nem destrói nem acerta. O Sapo ele era muito bom olhando para o Tiara Laments, porque ele negava a ativação do efeito do bicho, matava ele e setava no teu campo. Porque negar e destruir não é tão bom, porque aí o bicho cai no cemitério e triga efeito. Então o Sapo fazia isso, colocava no teu campo, bum, toma. E depois ele voltava a fazer isso de novo. Sem falar que ele pode negar a ativação de algumas Mystic Minds da vida, por exemplo. Então ele era muito importante, ele dava força pro Splight, que no cerne não é um deck forte, tá? Então ele dava força para um deck que é fraco, mas que era necessário no formato, porque cabe muita tech, e ele ataca o deck mais problemático do formato, que é um deck de fator aleatoriedade. Apesar de novo, eu achar que o formato não estava ruim. O fato do Tiara Laments jogar, ele é um deck que é zoado, ele pode acertar as coisas, porque sim, às vezes ele não acerta, mas no geral eu acho que é um meta tranquilo. E o Tiara não é um caos completo, eu acho. Mas ele é claramente nocivo, pior do que o Splight. O Splight tem que estar no jogo para tentar combater ele, pelo menos nesse formato ele tinha que estar. E o que aconteceu foi justamente o contrário. Eles mexeram nas paradas do Splight, mexeram no Fiber, que faz falta pra caralho no Splight. No Splight, o Fiber, ele não é aquela carta de Auroradon, múltiplos combos, meu Deus, endboard absurda. Não, não, você faz a mesma coisa que você faria antes. Qual que é a questão? É que ele te dá uma versatilidade pra você ter summon de hand traps. Você pode dar summon de hand trap, fazer o 5 invocar a diva e fazer o gigante que acessa a Splight. Então ele te desbrica, ele é carta de consistência, ele não é carta de força. E ele te ajuda a pegar hand trap no meta onde o Tiara não usa hand traps. E ele te ajuda a pegar hand trap pra somar com as hand traps pra tentar combater o Tiara, já que o Tiara vai tentar quebrar a tua mesa com board breakers. Então você pega uma hand trapzinha extra pra tua mão. Então isso é saudável, é tranquilo, é normal. Mas eles baniram o Fiber. Eu acho que é tranquilo banir o Fiber, tá? Péssima carta pra história do jogo, ok, beleza. E aí baniram o Ronin. Em contrapartida, não fizeram nada com o Tiara. Tudo bem que a Snow era usada no Tiara, mas foda-se. Sinceramente, foda-se. É uma coisa que você tem ali. Mas não ter ela não diminui o patamar do Tiara. Não ter o Sapo diminui o patamar do Splight. E não ter o Fiber diminui a consistência do Splight. Então são dois fatores muito, muito fortes. Se você pega engine contra engine e faz uma engine final de Splight com Sapo, com o Ronin, o Tiara com engine consegue quebrar a tua mesa. Não é como se com mais engine no Tiara, no Splight você conseguir fazer uma coisa mais opressora. Você não consegue. Não dá, não dá. Mas o Tiara consegue quebrar essa mesa. Se é um Sapo, então, fudeu. Você vai jogar na mão de Deus aí, tá? Então isso é ruim. Outro fator, com o fato do Tiara não ter tomado esses hits e o Splight, que era o principal concorrente dele, ter tomado, o que acontece? Bom, se eu tenho um deck que estava dominando o formato, outro que me ajudava a chegar no calcanhar dele, e esse deck toma list, o que vai acontecer com esse aqui? Ele vai disparar mais ainda. E aí vai entrar outro fator. Que se a ideia era... Porque depende, essa pode ser a ideia da Konami, tá? Pode ser, mas vamos olhar desse ponto de vista. Era a ideia da Konami, mexer no Splight, pra ele sair do calcanhar do Tiara e deixar o Tiara como sendo o principal deck. É essa a ideia? Pode ser, ok, eu aceito. Mas e se for? Sendo essa a ideia, eles são tão péssimos no que eles fazem que até isso é ruim. Porque no mundo onde o Tiara é o principal deck, você vai ter muitas mirror match. Não vai ser tier 0, tá galera? O Splight, o Tiara não é tier 0. Não é. O tier 0 significa que o uso dos outros decks fica inviável por causa da existência desse deck. Tanto que você é obrigado a usar ele para poder conseguir bons resultados. Não é. Dá pra você montar outros decks. Inclusive o fato do Tiara estar muito mais em evidência agora do que pós-Banlish do que ele estava antes, faz com que agora os teus decks possam ser buildados especificamente para jogar contra Tiara. Então Didi Crows e Bellis podem ser usados muito mais tranquilamente. Então o teu deck pode ser feito para jogar contra o Tiara. Isso vai dar uma dinâmica que eu vou falar daqui a pouco. Mas voltando pro próprio Tiara em si, vamos lá. Se ele vai ser o deck mais usado, vai ter muita gente se enfrentando e tem a mirror match. Um tier 0, ele não é necessariamente ruim pro jogo, desde que a mirror match seja boa. Se a mirror match for ruim e você é obrigado a usar aquele deck, você vai enfrentar muita mirror match. Então você tá jogando num deck, num formato onde você é obrigado a usar o deck mais forte, mas jogar com o deck mais forte contra o deck mais forte, que são os mesmos, é uma partida ruim. Isso é o pior dos mundos que pode acontecer. Aí esse formato tier 0 seria um lixo. Não é o caso, não é tier 0, mas obviamente o Tiara vai subir muito nesse início, porque o competidor dele, que era o Splight, tomou hit. Sabe Deus por quê? Tendo isso em vista, o que a gente tem que pensar é em equilibrar essa partida, para que ela não seja ruim. E aí o deck que tem o maior uso no formato tem uma mirror boa, porque isso deixa o formato menos pior, porque a mirror do principal deck é boa, aí tranquilo.
Aí você tem que ver os fatores que desequilibram. Eu tô falando pré-X, tá? Os fatores que desequilibram. Olha só. Super Poly desequilibra, banida. Instant Fusion desequilibra. É o on-off zoado. Instant Fusion desequilibra. Tinha que ter sido mexida, tá? E o Dweller. O Dweller é uma merda pra esse jogo. No Tiara. Então eu sei que tem... Ouvir isso na cabeça de alguns imbecis que não pensam contextualmente parece ser uma coisa idiota. Quem fala isso é um idiota. Porra, o cara quer que bana o Dweller, e a lá quer que bana o Dweller. Um monte de problema do jogo, Mystic Mine e o caralho, mas o problema do formato é o Dweller. Tem gente que acha isso, né? Quando você dá uma opinião sobre alguma coisa do formato em relação a Banlist, mas o problema do formato parece que é isso, né? O problema, igual o judeu lá, o problema do é o Stunner. Vai tomar teu cu, judeu. Eu fiquei puto com o judeu. Mentira. Porque eu falei do Red Rose e esqueci de falar do Five. O problema do jogo é o Tanner. Vai tomar no cu, judeu. Enfim, quando eu falo isso de Dweller, tem gente que pensa, pô, olha lá, o cara é idiota, por isso que o problema do formato é o Dweller. O problema do formato não é o Mine, não. Não é as cartas absurdas. Não, o problema é o Dweller. Ih, que idiota. Não, cara, contextualmente. Você acha que ia acontecer alguma coisa com o Tiara lá muito em si? Em Engine? Não ia! Então, se não vai acontecer alguma coisa com a parada que tá blindada por ser coisa nova aí de dinheiro da Konami, coisas em volta têm que ser mexidas. A melhor coisa possível em volta tem que ser mexida para equilibrar. O fato de a carta ser nova, os decks serem novos e não poder ser mexido porque são caros, são novos, você acaba precisando ajustar o formato de alguma forma. E se esse ajuste não pode vir hitando a engine, tem que hitar coisas em voltas, que fazem com que o jogo fique menos interativo, que faz com que o jogo fique menos dinâmico, que faz com que a Mirror ou que os jogos ali sejam piores. Então você tira essas variáveis negativas, porque o Tiara já é uma variável negativa, milar cartas já é uma variável negativa. O Dweller é quem desequilibra isso. A Mirror Match é um lixo por causa do Dweller também. O Super Poly é escrotíssimo, eu acho. O Instant é horroroso também, porque aí o teto do cara fica muito mais alto. Pô, mas é one-off. Tira esse fator variância, tá? Tira esse fator variância do jogo. Por mim, até o Pelerreino poderia tomar alguma coisa. Só o Pelerreino. Bum, Pelerreino. Vai vir as coisas, como eu já falei lá no meu outro vídeo, né? De e se não tiver banlist, o vídeo com o pior timing da história. Vai vir coisas pra Tiara, como a Lulucaros. É muito boa a Lulucaros, muito, muito boa. E aí, acho que o hit nisso aqui nem ia fuder tanto. Mas como você fudeu esse hit aqui, enfraquecendo aqui talvez você equilibrasse, até porque vem X aí, né? Então, Mas, ignorando isso aqui eram coisas pensáveis e o Mystic Mine, obviamente, né? Porque é até ruim pro próprio Tiara usar essa merda, você vai ter que usar. Os decks, agora, vamos a outro fator. O fato de o Splice, eu não tô falando que o Splice vai morrer do formato não, tá gente? Ele vai continuar. Inclusive você vai ter duas grandes abordagens. Vai criar uma árvore agora de decisões do que você vai ter que usar. Porque num formato onde você tem um deck em destaque, como é o caso aparentemente do Tiara nesse formato, o que vai acontecer? Você vai ter que parar e pensar, qual é o melhor jogo de eu ter aqui? Se vai ter muito Tiara, eu posso, finge que você pode ter o deck que você quiser. Finge que você pode ter o deck que você quiser. Beleza, nesse formato vai ter muito Tiara. O Splice foi enfraquecido, muita gente vai parar de usar. E muita gente vai migrar pro Tiara. Beleza? Beleza. Qual é a melhor partida pra eu enfrentar? Eu vou comprar um Tiara, eu vou jogar contra quem? Contra Tiara. E aí eu penso, tá, objetivamente falando, competitivamente falando, qual é a melhor forma de eu jogar esse formato? É melhor eu jogar de Tiara contra Tiara ou de um outro deck contra Tiara? E que ao mesmo tempo você contemplar um certo número de outras matchups rogues. Aí vai surgir uma árvore de opções pra você ter. O Splice ainda tá dentro dessa árvore, que é muita hand trap. Eu não sei como que o Tiara vai se comportar. Provavelmente a melhor forma é fazer um deck de Tiara pra jogar pra cima do cara. Então continua sem hand traps com o máximo de cartas de jogadas possíveis. Cartas como o Super Poly vai estar, o Dark Ruler não vai estar mais, creio eu, talvez no side deck pra poder pegar alguma coisa ou outra. TTT, esquece, não tem TTT mais decklist de Tiara, mas vai ser algo nesse sentido, um deck pra fazer mais jogadas, eu acho. Ou então não, ou então um deck mais mid-rangezinho com essas cartas focadas na Mirror Match. Pode ser um ponto. E aí, a gente vai ter que reagir a isso. O Splice pode ser um dos decks de hand traps, que tentam jogar nesse sentido. Beleza, eu vou dar um monte de hand trap nele e vamos ver qual é. Mac consegue fazer isso também? Consegue. Mas você tem outras coisas, como por exemplo o Exorcisters. O Exorcista pode ser um deck que cresça um pouquinho, principalmente nesse começo. Como ele já ganhou aquele... o ICS? Eu acho que era o ICS. Como ele já ganhou aquele ICS, e naquele momento o Tiara já estava em franca ascensão, e na verdade ele estava decaindo, né? Porque tinha muito Splite, mas acabou que aconteceu o que aconteceu, vocês viram. E aí, por ter desviado de Splite, esse deck chegou. E aí você até consegue eliminar um outro fator, que é um deck que é não ortodoxo, mas que consegue fazer alguma coisa contra o Tiara. Ele era engolido pelo Splite.
que o Splight era o deck que tentava combater o Tiara, mas tem outros decks que são mais focados pra isso. O Splight é mais genérico, ele é mais versátil, você consegue contemplar todo mundo. Um uso grande de hand trap, por exemplo. Todo mundo não, né? Mas você entendeu. O Splight é bem mais versátil. Tem decks que é linear, como o Exorcister. Ele pode ser bom contra o Tiara, pode ser bom. Mas ele é horrível contra o Splight, porra, não tem jeito. Você não vai fazer nunca o que você quer contra o Splight, tá ligado? É zoado, mas se o Splight cair e o Tiara sobe muito mais, tá aí. Exorcista pode ser um deck que pode aparecer. Outro deck que pode aparecer nesse sentido é o deck de Scythe, porque os decks de Scythe são empurrados pra fora por causa do Splight, que é tão popular quanto o Tiara, no formato pré-Banlish. Então, você não vai pegar só Tiara sem hand trap, você vai pegar Splight com muita hand trap também. Principalmente no final do formato, pré-Banlish, onde muitos Splites chegaram no top do ICS. Teve uma representatividade maior no top 32 de Splite do que de Tiara, diferente do torneio anterior, que foi o Continental, ou do ICS do Brasil, que teve mais Tiara do que Splite. Então, a ascensão do Splite naquele ponto foi por causa do modo de jogar. Muito mais hand traps para atacar muito mais o Tiara, porque o formato mudou, né? Então, com isso, decks de Scythe ficam horríveis, porque o Splight vai te engolir. Você tem que torcer pra enfrentar o Tiara. Pegou o Splight, põe. Geral, acabou, morri. Enfim, é isso. Sem o Splight, eu não tô dizendo que ele vai sumir do formato, mas diminuindo o uso de Splight e aumentando o uso de Tiara, decks de Scythe Lock podem se dar bem nesse momento inicial, onde o cerne da questão é: Tiara aumentou de popularidade e o Splight vai diminuir. Com isso em vista, decks desse sentido podem sim crescer. Então observa que tem uma série de fatores aí que piorou com a Banlish. Bizarro, a Banlish conseguiu piorar o formato. A Mirromet, que é do deck mais utilizado, continuou com os fatores negativos. Você enfraqueceu o deck mais saudável para poder counterar o deck do formato, né, que era o Tiara. E aí você até continua mantendo esse tipo de coisa que pode ser o que vai ser usado para tentar ganhar desse deck, o que não tem justificativa nenhuma. Manteve o Scythe, manteve o Mystic Mine, o Spellbook of Jane voltou, então você pode fazer um deck de Judgment com o Jogen, né, com o Mishroom, com os Runic, alguma coisa nesse sentido. Pode ser alguma coisa daí. Pode ser uma merda contra os decks? Pode, mas contra o Tiara pode ser bom. Então, quem sabe tem algo para fazer aí. Deck de Scythe, deck de Exorcista, esse tipo de coisa. Então, olha o tanto de coisa que tá cagada. Tá cagado. Tá cagado. Foi as piores decisões que a Konami tomou. Foi essa Banlish. Era melhor não ter tido. Tá aí um exemplo claro e prático de como piorar um formato lançando algo, que é a Banlish. Era melhor ter deixado do jeito que tava e lançado uma Banlish depois que desse muita merda com as Ishizu. Ia ser bem melhor. Bem melhor. Porque o jeito que foi horrível. Se eles tivessem banido o Mine, feito o que fizeram, banido o Mine, tirado essas cartas, problema da Mirromet, não ia ser tão problemático, tá? Exatamente a mesma lista. Banindo isso e banindo isso. 4 banimentos a mais, além dos banimentos que eles fizeram. Ok, ia melhorar bastante o formato, mas não fizeram. Por consequência, o formato piorou. Agora, lide aí com as miladas aleatórias, torça pra acertar algumas coisas. Se você não acertar, você perde. E é basicamente isso. Se prepare para jogar agora contra alguns locks que provavelmente o seu deck não vai ter como sair dele e a gente vai entrar num espiral. Vai ter uma roda gigante. Se esses decks ficam populares porque ganham de Tiara, numa situação hipotética, esses outros decks vão subir porque ganham desse deck. E por consequência, esse deck vai passar a ficar ruim, esse deck vai passar a ficar bom e o Tiara vai voltar a ficar bom. Enfim, é algum giro hipotético, mas eu acho que são coisas que podem acontecer. Apesar de que no início, obviamente, vai ter um uso muito grande de Tiara no formato, uma diminuição muito grande de Splight. E aí, vamos ver quem que vai conseguir chegar no deck pra tentar counterar essa merda, porque eu acho que a solução não é jogar a Mirromet. A Mirromet é uma das piores coisas que você pode decidir de ter nesse formato, dentro do deck, dentro do competitivo. É jogar uma Mirromet de Tiara. Não tem jeito. Você vai ter que encontrar alguma outra coisa. Essa outra coisa, vamos esperar, mas eu acho que gira mais ou menos no torno disso aqui, tá? Mas enfim, galera, é basicamente isso. Valeu, falou e até mais. A música acabou, né? Valeu.